A minha carteira de investimentos, ela rendeu mais de 20% nos últimos 12 meses. Neste vídeo eu vou te mostrar quais são todos os meus ativos de renda fixa e de renda variável, e o quanto eu recebi de dividendos e quais serão as minhas atitudes para este novo ano. Em 2025 foi um ano muito importante para minha carteira de investimentos, pois eu consegui construir uma das melhores rentabilidades se comparado aos anos anteriores. Tomei atitudes muito boas, porém me decepcionei bastante comigo mesmo em algumas tomadas de decisões. Hoje, o meu patrimônio está por volta de R$ 1.800, recebi mais de R$ 110 de dividendos nos últimos 12 meses e a minha rentabilidade da carteira está acumulada em mais de 32%, puxando os 6 últimos anos investindo. O ponto de atenção aqui é que o Investidor 10, essa plataforma, ela apenas puxa as informações que estão integradas à nossa bolsa de valores, sendo a B3. Então, o dinheiro que eu tinha nas caixinhas do Nubank não está por aqui, pois essas informações eu tinha que vir pessoalmente, ir anotando os aportes e, se tivesse feito algum resgate, eu precisava atualizar aqui também. Como eu não tomei essas atitudes de vir e preencher as informações, a plataforma não computou. Então, os únicos investimentos que estão formando o valor da minha rentabilidade são os meus fundos imobiliários, as minhas ações da bolsa e o Tesouro Direto, sendo o Tesouro IPCA 2035. Entrando na parte de rentabilidade, nos últimos 12 meses a minha carteira rendeu 21,85%, o que representa uma média de 14,39% do CDI, que é super interessante se comparado com a taxa Selic, que está em 15% ao ano neste exato momento. Tivemos algumas variações negativas em alguns meses, mas no acumulado ficamos positivo. Hoje eu possuo 17 ativos em carteira, sendo 7 ações, 9 fundos imobiliários separados entre fundos de papéis e fundos de tijolos e também FIAGROS, e eu também tenho um ativo lá do Tesouro Direto, sendo o Tesouro IPCA, que é indexado à inflação. No momento, a minha carteira está dividida em 41,65% em fundos imobiliários, 30,6% no Tesouro Direto e quase 28% em ações. Está um pouco desbalanceada, mas eu quero consertar isso este ano. A única que está com uma variação negativa no momento são os fundos imobiliários, lembrando que essa variação não leva em consideração o recebimento de dividendos, apenas leva em conta o valor investido e o saldo atual. Mas em questão de rentabilidade, estamos super positivos e neste indicador leva em consideração o recebimento dos meus dividendos. Agora eu vou te mostrar em quais ativos eu invisto e falar rapidamente sobre eles. Lembrando que nenhum desses ativos que irei apresentar servem como indicação de compra. O objetivo do vídeo é totalmente educativo, justamente para te incentivar a começar a investir hoje mesmo. É importante deixar bem claro que a minha carteira de investimentos tem um foco no recebimento de dividendos. Então, é na construção de patrimônio para viver de renda no longo prazo. Hoje as minhas ações estão bem concentradas em setores perenes, que são aqueles setores da economia em que a sociedade mais precisa. Ou seja, são segmentos essenciais que mantêm demanda constante, independentemente de crises econômicas, oferecendo estabilidade e dividendos bem mais previsíveis. São conhecidos no mercado pela sigla BEST, que significa bancos, energias, saneamento, seguros e telecomunicações. Provavelmente você já deve ter escutado falar por conta do Luiz Barsi, uma de nossas maiores referências no mercado dos investimentos, principalmente se tratando da Bolsa de Valores brasileira, porque ele é o maior investidor da Bolsa brasileira. Então vamos lá. O primeiro ativo da bolsa que eu tenho é a Copel, pertencente ao segmento de energia, presente em todos os segmentos: distribuição, geração, transmissão e também na comercialização de energia. Hoje eu tenho 15 cotas em carteira e é a empresa que mais me entregou crescimento. Hoje eu não estou comprando, pois está muito valorizada. A próxima ação também é do segmento de energia, e eu estou falando da Taesa, e eu estou com 3 cotas de participação em carteira. Depois temos a Klabin, que é do segmento de papel e celulose. É uma das ações que eu mais venho comprando, pois custa muito abaixo do seu preço justo, e eu tenho 15 cotas em carteira. E todos os meses que caem os meus dividendos, eu recompro novamente. Agora, eu tenho uma ação do Banco do Brasil, sendo um dos maiores bancos tradicionais do mercado. Essa ação é um pouquinho mais recente, eu comprei basicamente, acho que em novembro de 2025. Tenho mais uma ação de energia com especialização em geração e transmissão, com forte representatividade na América Latina, sendo a Alupar. Depois tenho também no segmento de saúde, tenho uma ação da Fleury e, para finalizar, uma ação do segmento de saneamento básico do estado do Paraná, sendo a Sanepar com o código SAPRE 4. Hoje eu só tenho uma ação em carteira, pois está muito valorizada e não venho comprando. E até poderia comprar, principalmente pelo próprio indicador de compra do Investidor 10, que diz se eu devo ou não realizar uma compra dos ativos. Isso é muito interessante na hora de você reinvestir os seus dividendos. Agora, se tratando de fundos imobiliários, que é a minha maior concentração de ativos, eu tenho XPML11, que é do segmento de shoppings,
CPTS11, que é do segmento de papel, e eu tô com 27 cotas, pois aconteceu um split, ou seja, o desdobramento das cotas ano passado e o número de cotas aumentou. O GEAR11, que é um dos meus queridinhos, pertence ao segmento de galpões logísticos e eu tenho 14 cotas. Agora, as minhas maiores destruições, decepções da carteira é o URPR11 e HCTR11. São dois ativos de fundos de papéis que destruíram a minha rentabilidade. Ainda não vendi, pois estou esperando o que eu vou fazer com elas e vendo se vai ter uma recuperação um pouco mais acentuada. Estou esperando mais evoluções aí dos gestores para ver o que vai acontecer com essas ações. Olhar para essa desvalorização machuca demais, mas é um baita ensinamento, pois todos nós estamos suscetíveis a comprar ativos que podem estar muito bem e no longo prazo se desvalorizar por conta da gestão e das decisões do mercado. Então, saiba que faz parte do processo. E quanto mais conhecimento você tiver, melhores serão as suas tomadas de decisões. Eu tenho o MXRF11, que é o maior fundo de papel da Bolsa de Valores, VGHF11, que é um fundo de papel muito bom também, e tenho SNAG11, que é um dos ativos que eu coloquei bem recente na minha carteira e que chama bastante atenção, pois está no segmento de energias renováveis e tem indicadores muito chamativos. Inclusive, neste vídeo aqui, eu falo de alguns fundos imobiliários que possuem ótimos indicadores para você deixar no radar. E para finalizar, eu tenho um fundo que pertence à classe dos fiagros, ou seja, do setor do agronegócio, sendo este o motor da nossa economia brasileira. Eu estou falando do Rura 11 e hoje eu tenho apenas uma cota, pois eu comprei muito recentemente também. E falando da renda fixa, eu tenho o Tesouro IPCA e tenho 0,24 títulos. Esse ativo foi o primeiro que eu comecei a investir, pois é uma ótima opção para quem está desejando começar a pensar na sua aposentadoria sem correr riscos altíssimos e acentuados. Hoje eu não consigo mais comprar ele, pois como os títulos vivem se atualizando, chegará um momento em que eu não conseguirei comprar mais desse mesmo, com vencimento em 2035. A alternativa é comprar outro título do mesmo segmento, porém com um tempo de vencimento maior. Então lá basicamente vai ficar vários títulos do IPCA atrelado à inflação, com vários vencimentos, mas faz parte. Portanto, basicamente esses são os meus ativos em carteira hoje, sem contabilizar as minhas caixinhas no Nubank. Talvez você se pergunte o motivo de eu ter recebido tão pouco dividendo e não ter investido mais do que deveria. Bom, o motivo foi devido à minha realidade naquele momento. Felizmente eu precisei arcar com mais contas dentro de casa e tive muitas metas de curto prazo para investir. Ou seja, eu foquei mais em renda fixa, mais precisamente nas caixinhas do Nubank. Teve algumas viagens também, então eu precisava focar nessas oportunidades que eu estava tendo. E isso já é uma ótima oportunidade para você entender que pode acontecer momentos em que você não conseguirá ser constante nos investimentos por uma série de fatores. Talvez seja porque você zerou a sua reserva de emergência e precisa focar mais nela novamente, ou pelo simples fato de ter pegado alguma dívida e precisar focar nas parcelas dela. Enfim, podem ser várias oportunidades e realidades, vai depender muito de qual cenário você está hoje. Agora, uma coisa que eu não deixei de fazer foi reinvestir todos os meus dividendos que iam caindo ali todos os meses. Portanto, um dos ensinamentos de ouro que você precisa tirar deste vídeo é que você consegue investir com muito pouco dinheiro, haja visto que com apenas R$10 você já compra ativos da Bolsa de Valores. Ou seja, pode ser ações, ou pode ser fundos imobiliários, ou até mesmo CDB, porque você consegue investir ali a partir de R$1. E que reinvestir os seus dividendos vai ajudar a melhorar o preço médio dos seus ativos, aumentar o seu portfólio e, claro, maximizar os seus dividendos para os próximos meses. Todos os meses, com o recebimento da participação dos lucros, eu aproveito para reinvestir novamente. Claro que no momento eu só consigo comprar ativos ali base 10, porque a média do meu recebimento de dividendos estaria por volta de R$10. Quando tem pagamento de ações, aí naturalmente eu recebo um pouco mais. É muito melhor do que deixar o dinheiro parado lá na conta da minha corretora. Sabe quando você entra lá e vê que tem, sei lá, R$12? Bom, eu prefiro comprar um fundo base 10 e aumentar o meu portfólio, o número de cotas, o número de dividendos, do que ficar com o dinheiro parado lá. Esse ano eu pretendo evoluir mais ainda na minha carteira e melhorar mais o meu patrimônio e entrar em outros mercados, como os REITs e as criptomoedas. Inclusive, se você já investe em renda fixa ou renda variável, deixe aqui nos comentários quais são os seus ativos e o quanto já recebeu de dividendos no último ano. Se você tiver ficado com mais alguma dúvida, fique à vontade de deixar aqui nos comentários, pois eu vou responder todos vocês. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e aproveite para se inscrever no canal para aprender mais sobre educação financeira e investimentos. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.